Você está no quadro Que Direito é Esse? Um espaço aqui dentro do Tramas Sociais para a gente falar sobre os direitos da população que habita o Brasil. Aqui a gente conversa sobre leis, benefícios e garantias que existem e que essa população pode e deve ter acesso. Esse quadro vem para falar de direito e deixo bem claro, direito não é favor, direito é conquista. E se ele é um direito, é porque foi reconhecido, porque é justo, porque é legítimo. Defender direitos é defender uma sociedade onde a dignidade não dependa do quanto você pode pagar. E o primeiro passo para acessar ele é saber que ele existe. Então senta aí, se acomoda e reserva esses minutinhos para entender melhor o que é seu por direito. Compartilha esse episódio e me ajuda a chegar em mais pessoas. Aumenta o som, que o Que Direito é Esse tá só começando. Então hoje a gente vai falar sobre o benefício mais querido e mais desquerido ao mesmo tempo do nosso Brasil. E o benefício escolhido para o nosso episódio 8 é o Bolsa Família. É um benefício que garante comida no prato e dignidade a milhões de pessoas. E alimenta ao mesmo tempo muitas polêmicas. Ele é alvo de preconceitos, desinformação e muitas narrativas distorcidas. É o mais conhecido e, ao mesmo tempo, o mais incompreendido da história. Vamos abrir espaço para entendermos de onde ele veio, por que ele veio, como funciona, quem tem direito, por que ele incomoda tanto alguns setores da sociedade, quais foram os seus impactos e o que ele nos ensina sobre desigualdade, responsabilidade social e o papel do Estado no combate à pobreza. Agora eu quero apresentar para vocês um pouco da história desse programa. Antes do programa Bolsa Família se tornar o mais conhecido do Brasil, existiam outros programas que traziam alguns benefícios. No final do ano de 1990 e início dos anos 2000, o Estado brasileiro operava diversas iniciativas de transferência de renda. O Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, o Auxílio Gás, o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, foram programas criados ao longo dos governos do Fernando Henrique Cardoso e início do governo Lula, com o objetivo de atenuar a pobreza em um país onde milhões de famílias viviam sem renda suficiente para o básico. A intenção era boa, mas o formato ainda era limitado. Cada programa tinha suas próprias regras, cadastros, critérios e canais de acesso. Na prática, isso significava que as famílias precisavam buscar diversos órgãos públicos com documentação repetida, enfrentar filas e depender da existência ou não da estrutura nos seus municípios. Enquanto algumas famílias conseguiam receber mais do que um benefício, outras famílias, com igual ou maior necessidade, ficavam completamente fora da rede de proteção. Foi nesse contexto que, em 24 de julho de 2001, nasceu o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico. Ele surgiu ainda no governo do FHC com a proposta de reunir num só lugar as informações sobre as famílias de baixa renda. Era o primeiro passo para pensar em uma política mais articulada, coordenada e eficaz. Essa base de dados se tornaria central 2 anos depois, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou o programa do Bolsa Família, por meio da medida provisória número 132, de outubro de 2003, transformada depois em lei, em 9 de janeiro de 2004. O Bolsa Família não foi apenas a junção de programas anteriores, ele representou uma mudança profunda na lógica das políticas sociais brasileiras. Ele passou a entender que a pobreza não é um resultado de falhas morais, mas de desigualdades estruturais, históricas e que exigem uma ação pública consciente. A proposta era clara: criar um programa único de alcance nacional com objetivos e critérios, gestão compartilhada entre União, estados e municípios e acesso centralizado pelo Cadastro Único. Não se tratava apenas de dar dinheiro, mas também de garantir direitos básicos, como comida na mesa, crianças na escola, vacinação em dia, pré-natal para gestantes, acompanhamento social para quem mais precisa. Um dos marcos importantes do Bolsa Família foi a priorização de mulheres como titulares do benefício. Especialmente as mães solos, chefes de família, passaram a ser responsáveis por receber e administrar os recursos.
Estudos posteriores mostraram que essa medida teve impactos concretos: maior segurança alimentar, aumento na frequência escolar, melhor cuidado com a saúde das crianças e, em muitos casos, redução de violência doméstica. O programa também estabeleceu condicionalidades sociais, como a frequência escolar de crianças e adolescentes, a vacinação regular, o acompanhamento de saúde e o pré-natal no caso das gestantes. Essas exigências não são um mecanismo de punição, mas sim de articulação com as políticas públicas, garantindo que a proteção social venha acompanhada de promoção de direitos. E os resultados vieram, no Brasil e no mundo. Em 2004, o Brasil foi oficialmente retirado do mapa da fome da ONU, graças às políticas como o Bolsa Família e o fortalecimento da segurança alimentar. Em 2010, o programa foi agraciado com o Prêmio de Excelência em Serviço Público das Nações Unidas, reconhecido como uma política eficaz, inovadora e com um impacto forte na redução da pobreza. Ao longo dos anos, o Bolsa Família também foi elogiado por organismos internacionais, sendo apontado como um modelo global de transferência de renda, com impacto real na transformação social. Diversos países na América Latina, da Ásia e da África passaram a se inspirar no desenho do programa brasileiro, adaptando suas próprias políticas com base nessa experiência. No Brasil, os dados também comprovam a eficácia. O programa contribuiu para a redução da mortalidade infantil, o aumento da frequência escolar, a redução da evasão escolar, estabilização do consumo em municípios mais vulneráveis. Em muitas cidades pequenas, especialmente no Norte e no Nordeste, o Bolsa Família se tornou um motor da economia local, movimentando feiras, mercados, farmácias e pequenas lojas. Mas apesar de todo esse reconhecimento nacional e internacional, o programa nunca deixou de ser alvo de debates e polêmicas. Parte da sociedade ainda repete a ideia de que o Bolsa Família desestimula o trabalho ou cria uma dependência. Mas os estudos e dados apontam outra direção. A imensa maioria das famílias beneficiárias trabalha, muitas vezes em condições informais, precárias e mal remuneradas. O que o programa oferece não é conforto, é o mínimo da dignidade. O Bolsa Família, portanto, não é apenas um cartão com um valor que é depositado. É o reconhecimento de que existem desigualdades profundas no país. É a tentativa concreta de que nenhuma criança precise ir para a escola com fome. É a política pública dizendo que você importa e que o Estado está aqui para garantir esse mínimo. Mas afinal, quem tem direito ao Bolsa Família? Como ele funciona? Bolsa Família é voltado para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Atualmente, o programa atende famílias que vivem com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso significa que se uma família de 4 pessoas recebe até R$ 872 por mês, somando tudo o que entra, seja trabalho formal ou informal, ela pode se enquadrar. Esse cálculo é feito com base na renda per capita, ou seja, a renda total dividido pelo número de pessoas. E como acessar? O primeiro passo é estar inscrito no Cadastro Único. O cadastro é feito presencialmente nos CRAS, geralmente, ou em outros locais indicados pela Prefeitura. Nele, a família informa os seus dados de moradia, composição familiar, escolaridade, situação de trabalho, saúde, renda. Não é necessário fazer um pedido direto para o Bolsa Família. Após o cadastro único feito, o sistema do governo cruza os dados e identifica automaticamente quem tem perfil para receber. A concessão do benefício é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em articulação com os estados e municípios. Mas se a família tiver uma pequena melhora de renda, ela perde o benefício? Nem sempre, porque existe a chamada regra de proteção. Se uma família que recebe o Bolsa Família passar a ter a renda acima de 218 por pessoa, mas ainda assim a renda fica inferior a meio salário mínimo, ela pode continuar no programa por até 24, 12 ou 2 meses, com o valor ajustado. Ela passa a receber metade do que ela recebia anteriormente. Esse mecanismo impede que as famílias que conseguiram um trabalho temporário ou um pequeno aumento de renda sejam cortadas de uma forma abrupta e voltem a uma situação de vulnerabilidade. Outro elemento fundamental do programa são as condicionalidades.
Para seguir recebendo o Bolsa Família, as famílias devem cumprir compromissos simples, mas muito importantes. Na educação, as exigências são que as crianças de 4 a 5 anos precisam ter pelo menos 60% de frequência escolar mensal. E crianças de 6 a adolescentes até 18 anos incompletos devem ter a frequência mínima de 75%. Na saúde, as famílias devem manter em dia o cartão de vacinação, realizar o acompanhamento do crescimento e o desenvolvimento das crianças até 7 anos e garantir o acompanhamento pré-natal no caso das gestantes. Essas informações são registradas pelos postos de saúde e escolas monitoradas pelo sistema do programa. E se alguma dessas condicionalidades não for cumprida, a família não perde o benefício imediatamente. O que ocorre é que ela entra em acompanhamento pelo CRAS, que busca entender a situação, identificar os obstáculos e oferecer um suporte. Muitas vezes o problema não está na família, mas sim no sistema, na falta de transporte, posto de saúde fechado, na falta de vagas, doenças, sobrecarga. Nesses casos, o CRAS não atua como punição, e sim com proteção e cuidado. É importante lembrar que a imensa maioria das famílias beneficiárias cumpre as condicionalidades. Segundo dados do próprio governo, mais de 93% das crianças e adolescentes atendidos têm frequência escolar adequada, e mais de 80% do público acompanhável está com as vacinas e exames em dia. É fundamental a gente quebrar um dos maiores mitos que cercam o Bolsa Família. A ideia de quem recebe o benefício não quer trabalhar. Como eu falei antes, a verdade é que a maioria das famílias trabalha, e muito. A diferença é que grande parte delas está no trabalho informal, sem carteira assinada, sem proteção social, sem garantias trabalhistas. São catadores, diaristas, ambulantes, pescadores artesanais, ajudantes de obras, trabalhadoras domésticas, vendedores de feira, lavadoras de roupa. Pessoas que acordam cedo, enfrentam o sol, o frio e a chuva. Muitos ganham pouco e de forma irregular. E mesmo entre esses, tem os que têm carteira assinada, porque o benefício pode ser necessário. Em famílias grandes com muitas crianças, um salário mínimo pode não ser o suficiente para garantir o básico. Por isso, o critério não é se a pessoa trabalha, mas o quanto ela tem de renda por pessoa na casa. O Bolsa Família não substitui o trabalho, ele complementa a renda e oferece o mínimo de estabilidade. Ele é o salário que garante o botijão no final do mês, o material escolar da criança, uma ida ao posto de saúde, a comida na mesa. E ao contrário da ideia de dependência, milhares de famílias deixam o programa todos os anos, porque conseguem melhorar de vida. O Bolsa Família não é um prêmio nem uma esmola, é uma política de proteção social. É o Estado dizendo que ninguém deve passar fome, que nenhuma criança deve abandonar a escola porque falta o básico para ela. Desde março de 2025, o CadÚnico passou por uma importante modernização. Claro que isso desde a sua criação, ocorreram muitos marcos que melhorou o sistema ano após ano, mas esse ano, essa modernização, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ocorreu com o objetivo de tornar o acesso para programas sociais mais ágil, mais seguro e menos burocrático. Entre as principais novidades está a integração automática com as bases do governo, como a Previdência Social, a Receita Federal, a Carteira de Trabalho, o Censo Escolar, o SUS e a identificação biométrica. Isso permite que dados importantes como a renda formal, o emprego, o endereço, a composição familiar sejam atualizadas automaticamente no sistema, reduzindo erros e retrabalho e a necessidade de deslocamento das famílias para essas atualizações. Outra mudança fundamental é que o CPF passou a ser a única chave de identificação no Cadastro Único, substituindo o NIS, que era o principal identificador. Com isso, as informações já cadastradas como renda e endereço migraram automaticamente e não é necessário que a família faça um novo cadastro. Mas mesmo com essa automatização, a responsabilidade das famílias continua. Sempre que houver mudanças relevantes como nascimento, falecimento, mudança de endereço, alteração da composição familiar ou na renda, é fundamental que os dados sejam atualizados. O prazo máximo para revisão dos dados permanece sendo a cada 24 meses, ou sempre que ocorrer alguma mudança significativa.
Além disso, foi lançado um novo portal para gestores, com ferramentas que auxiliam o combate a fraudes e o acompanhamento dos dados das famílias, garantindo mais segurança e mais transparência ao programa. Caso o sistema identifique alguma inconsistência ou divergência nos dados, a família é notificada e deve comparecer no CRAS para regularizar as informações. Se a situação não for corrigida, o benefício pode ser suspenso ou até cancelado, e em casos mais graves, a família pode ser obrigada a devolver os valores recebidos indevidamente. Essas mudanças visam que os benefícios cheguem de forma mais justa e eficiente a quem realmente precisa, fortalecendo a transparência e o compromisso social do programa. O Bolsa Família é composto por um valor base e por benefícios complementares, que variam conforme a composição da família. Em julho de 2025, todas as famílias cadastradas e dentro das regras recebem no mínimo R$ 600 por mês. Esse valor é a base, ele é formado a partir do benefício de renda de cidadania, que paga R$ 142 por pessoa que faz parte dessa família. Se o valor calculado for menor que R$ 600, entra em ação o benefício complementar. Ele completa com o valor exato que garanta o mínimo de R$ 600. Além disso, o programa conta com benefícios adicionais, de acordo com as características de cada membro da família. Tem o benefício da primeira infância, que garante R$ 150 por mês a cada criança de 0 a 6 anos incompleto. Esse valor é somado ao benefício básico e pode ser acumulado para mais de uma criança da família. Aí nós temos o benefício variável familiar, que paga R$ 50 por mês para cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos, além de gestantes, pago durante o período de gestação, que seria por 9 meses consecutivos, e precisa estar fazendo acompanhamento do pré-natal. E mulheres que estão ali com crianças de até 6 meses, pago nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Todos esses benefícios eles podem ser acumulados, ou seja, uma mesma família pode receber vários deles ao mesmo tempo, dependendo do número de integrantes e das suas situações. Esses valores e regras fazem parte de uma política pública voltada à segurança de renda, ao desenvolvimento infantil e ao combate à pobreza, com atenção especial às fases mais delicadas da vida, como a infância e a maternidade. Em 14 de maio de 2025, foi lançada a Portaria 1084, com o informe do Ministério de Desenvolvimento de Assistência Social, que define novas regras para a regra de proteção, entrando em vigor em junho de 2025. O que mudou? Agora, as famílias que ultrapassam a renda de 218 por pessoa e têm uma renda de trabalho, seja informal, autônomo, CLT, elas podem receber até 12 meses 50% do benefício, e não mais 24 meses como era anteriormente. Famílias com renda estável, como aposentadoria, pensão, BPC idoso, podem receber até 12 meses com 50% do valor do benefício. Já pessoas com deficiência que recebem BPC podem receber até 12 meses com 50% do valor do benefício. Já quem estava na regra de proteção até junho de 2025 segue as mesmas regras antigas, que permitem que a família receba até 24 meses 50% do valor do benefício. O Bolsa Família é mais do que um programa de transferência de renda. Ele é uma declaração de que ninguém deve passar fome num país com tanta terra, tanto trabalho, tanto potencial desperdiçado. Ainda assim, o que mais se ouve quando se fala de Bolsa Família é preconceito. O preconceito travestido de opinião. A ideia de que quem recebe não quer trabalhar, de que é injusto bancar vagabundo, aquela fala de que eu trabalho e ninguém me ajuda. Só que na prática, quem sustenta esse país não é quem especula a bolsa de valores. É quem acorda antes do sol, pega 2 ônibus, trabalha o dia todo e volta para casa com um salário que mal dá para viver. A verdade é dura, mas precisa ser dito. A maioria de nós é pobre, ou quase pobre. Mesmo com carteira assinada, mesmo com estudo, a gente se aperta para pagar o aluguel, manter a geladeira cheia e cuidar dos filhos. E ainda tem gente que se acha superior porque não depende do Bolsa Família. Como se a vida tivesse sido justa com todos, como se a dignidade fosse um mérito individual. O problema não está nas famílias que recebem o benefício. O problema
está num sistema que naturalizou o trabalho mal pago, a informalidade e a desigualdade como se fossem normais. Um sistema em que o salário mínimo não cobre nem o básico, e o custo para viver é cada vez mais incompatível com o que se ganha. O Bolsa Família não estimula a pobreza, ele amortece o impacto de um sistema que recompensa um privilégio e castiga a necessidade. E se engana quem pensa que o Bolsa Família é gasto. Na verdade, ele gera um retorno econômico. Segundo o IPEA, a cada R$1 investido no programa, movimenta até R$1,78 no PIB e gera R$1,64 em renda adicional para famílias e o comércio local. Isso significa que o benefício não só ajuda quem recebe, ele acelera a economia regional, aquece o comércio e dá suporte à estrutura econômica por baixo, onde mora o Brasil real. Eu vou te explicar isso aqui um pouco melhor. Quando uma família de baixa renda recebe esse valor, ela não guarda em investimentos ou leva para fora do país. Ela compra no mercadinho do bairro. Ela paga o gás, o leite das crianças, repõe o arroz, o feijão. Esse dinheiro gira. Ele circula rapidamente. Ele alimenta pequenos negócios, gera demanda também para quem está na base. E isso gera tributos, gera empregos. O efeito multiplicador é direto e é concreto. A maioria do Brasil está entre as classes C, D e E, ou seja, vivendo com pouco ou bem pouco. A diferença entre ter comida no prato ou não, muitas vezes é o benefício do Bolsa Família. A sociedade brasileira é estruturada por essas diferenças, e quem vive na classe D, muitas vezes fica invisível nas conversas sobre economia e progresso. Para essa camada, o Bolsa Família não é esmola, é a diferença entre a comida e a fome, a escola e o trabalho infantil, a saúde ou uma doença evitável. A verdade é que a solução nunca é não ter filhos, não ser feliz. Isso é crueldade e distanciamento da experiência humana. A solução verdadeira exige uma mudança profunda. Salários dignos que cubram o déficit entre o custo de vida e a renda. A valorização real do trabalho, com direitos e estabilidade. Escolas que deem oportunidades à próxima geração. Saúde que cuidem antes que as doenças se agravem. Apoio social que rompa ciclos intergeracionais de pobreza. O Bolsa Família vem para cobrir o vazio deixado por essa deficiência estrutural. Ele não resolve a desigualdade de imediato, mas ele evita que ela se aprofunde. É com tudo isso que o Bolsa Família dialoga. Não com luxo, mas com a vida. A gente precisa exigir e construir um Brasil onde ninguém precise dele para viver dignamente. E por fim, que a gente lembre que quem recebe Bolsa Família também trabalha, também sonha, também é parte desse país. E nós, trabalhadores, suamos por um salário. Temos mais em comum com eles do que a gente imagina. Julgar o Bolsa Família sem reconhecer esse contexto é fechar os olhos para um Brasil desigual e escolher viver do lado errado da história. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima semana.